Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo da TV Coyote no ar e uma parte 2 do vídeo em que eu comento a respeito das 9 capitais do Brasil, onde as eleições municipais desse ano têm um resultado que se coloca como bastante previsível. 9 capitais em que um candidato é isolado, líder e que tem um potencial gigantesco de ganhar no primeiro turno da disputa. Era para ser um vídeo só, com as 9 capitais, né, com uma única parte, só que eu me empolguei quando eu comecei a gravar, entrei em uns detalhes que não era para entrar, acabou ficando muito longo, acabou ficando com 23 minutos quando eu tava na quinta capital, e eu falei, vou fazer dividido em dois, vou fazer uma parte 2 com mais as 4 capitais restantes que estão nessa situação. Então, gente, é só abrir o canal que a parte 1 está disponível, você pode ver essa primeiro ou a outra primeiro, não importa. A única coisa que é em comum entre essas cidades é o fato de que elas têm uma pessoa isolada na frente. Em quase todos os casos, quem já é prefeito e está buscando uma reeleição. Vamos lá, gente. Maceió agora. Maceió, começando com a última pesquisa da Genial Quest. JHC do PL lidera com 74%. Em segundo lugar, lá embaixo, Rafael Brito do MDB com 4% das intenções de voto. Empatado com o Lobão do Solidariedade, que tem 4% também. Depois, Lenilda Luna do UP tem 2%. Nina Tenório do PCO, 1%. Gente, qual que é o grande destaque que a gente pode dar para a eleição em Maceió? É a briga entre o grupo de Renan Calheiros e o grupo de Arthur Lira. A briga entre o ex-presidente do Senado, Renan Calheiros, e o atual presidente da Câmara dos Deputados. Se Renan Calheiros vem sendo muito bem sucedido em manter o seu grupo e sua família, principalmente, dominando a política estadual, Lira vem tendo esse sucesso no nível da capital. JHC é Lira na veia. É o grande nome regional do Arthur Lira no estado de Alagoas, tá? A briga desses dois grupos, ela inclusive envolve aí até várias e várias cidades menores do estado. O candidato JHC, então, com essa pontuação enorme, é uma ótima notícia para o Lira. Uma ótima notícia para o Lira se reafirmar, inclusive, a nível local, que é algo importantíssimo, tendo em vista que ele vai deixar a presidência da Câmara no ano que vem, isso tende a esvaziar bastante o seu poder. Então, pelo menos, né, regionalmente, ele tem aí uma garantia de que pode continuar bastante forte, tá? Enquanto o Rafael Brito, aí, que está em segundo lugar com 4% do MDB, é o candidato do Renan. E olha, gente, o Rafael não vem nem apostando muito em mostrar o Renan nas suas propagandas e tudo mais. O Renan, ele já não tem mais ele por si só como pessoa, aquele capital político em Alagoas, como já teve anteriormente. Não, mas o Rafael Brito vem mostrando muito o atual ministro dos Transportes e ex-governador Renan Filho, né? Porque o Renan Filho foi um governador com altíssimos índices de aprovação. Muito mais do que isso, o Renan Filho se elege para o Senado Federal em 2022, com muita intenção de voto. Depois aí na tela, que eu não me lembro ao certo quanto. Então o Renan Filho mostrou essa força e conseguiu fazer o seu sucessor do grupo do Calheiros, o Cláudio Dantas, que está governando. Então a campanha do Rafael Brito basicamente é ali spots de televisão mostrando o Renan Filho e o Cláudio Dantas pedindo voto para ele. Porque são figuras a nível estadual muito aprovadas. Tá? Enquanto o JHC não vai nem mostrar muito o Lira é muito lá nos bastidores, né? O Lira é a pessoa amada no estado de Alagoas, mas fazendo ali toda a articulação. E o papel do Renan na candidatura do Rafael Brito é fazer a coisa por trás, é montar ali a estratégia por trás, ok? O Renan que teve um papel muito essencial em inclusive construir aí a coalizão no entorno do Rafael Brito. E quando a gente pega a questão nacional da disputa, também é muito interessante, gente, porque eu comentei com vocês no último vídeo, que eu citei ali algumas capitais do Nordeste, eu citei, por exemplo, Pernambuco, né, eu citei o Recife em Pernambuco, e Salvador também, em que, olha, no estado o PT é muito bem sucedido e na capital também tem vantagem. Gente, Maceió é uma capital nordestina bolsonarista, tá? Bem bolsonarista. Maceió é muito mais bolsonarista do que São Paulo, capital. Maceió é até mais bolsonarista que o Rio de Janeiro. O Jair Bolsonaro teve 57% dos votos em 2022.
O Lula teve 42. Então, assim, a campanha do JHC, mais do que uma campanha só do Lira, é uma campanha do Jair também. É o candidato do Bolsonaro lá em Alagoas, de lavada, tá? Não é à toa que está afiliado ao PL hoje em dia. Que hoje a sua filiação é no PL. Então, é uma força gigantesca do ponto de vista de conseguir atrair votos com cabo eleitoral que ele tem. Tanto que não vale a pena pro Rafael Brito ficar mostrando o Lula em campanha eleitoral. Se isso até a nível estadual pode até ajudar, né? Você faz ali, né, o Cláudio Dantas mostrar o Lula ajuda, o Renan Filho em 2018 e em 2014, né? Quando nas duas eleições dele o Lula é um atrativo no estado, na capital não é assim que a coisa funciona, a coisa se inverte. A coisa se inverte bastante, tá? Então, isso pesa até para a força do JHC. Além da força local dele, do apoio local que ele conseguiu angariar, isso pesa também no ponto de vista de apoio das grandes figuras da política nacional. Tá legal? E notem, né, tinha uma coisa que estava sendo colocada no começo desse ano como pano de fundo nas eleições em Maceió, que no final parece que não fez muita diferença, que era aquela briga lá sobre a Salgema, que afundou os bairros de Maceió, né, da Braskem. Eu tenho um especial sobre esse tema no TV Coyote Play, que tá até livre aqui no canal para quem quiser assistir, tá? Que era uma briga de um jogando a culpa no outro, né? O Renan tentando jogar a culpa na prefeitura de Maceió, a prefeitura de Maceió tentando jogar a culpa no governo estadual. Então, se colocando a briga, no fundo, era a eleição municipal. Bom, aparentemente, o caso ou some muito, né? O eleitor não levou isso tanto em consideração, ou a versão do Lira, do JHC, venceu. Porque eles estão aí surfando. Para uma cidade, o cara se reeleger numa cidade que os bairros afundaram e um monte de morador teve que sair de casa, realmente, tá? Então, assim, gente, delicada a situação pro Renan. Acho que dá para crescer, dá pro Rafael Brito crescer, tem caminho, tem espaço para isso, mas não é muito espaço. Não é muito espaço. É bem difícil do JHC não conseguir uma vitória agora em primeiro turno. Com a aprovação que ele tem, com o apoio do Bolsonaro numa cidade bolsonarista, é bem difícil. Não há Cláudio Dantas, não há Renan Filho que salve. Tá legal? O Renan tem o suspiro de ter o governo estadual, mas tem algumas derrotas consideráveis nos últimos anos. Começou não só na prefeitura de Maceió, com a eleição do JHC no pleito de 2020, mas com a derrota, né, do Renan contra o Davi Alcolumbre na disputa para a presidência do Senado Federal em 2019. Aquilo lá foi já um grande enfraquecimento do Renan Calheiros a nível nacional. Deu para dar uma suspirada aí com a volta do Lula, mas nada demais, ok? Então, Maceió, né? Maceió, gente, Alagoas como um todo, né? Tem estados que em população, em PIB são pequenos, mas que acabam tendo aí uma repercussão na política nacional inacreditável. Maceió é assim, quer dizer, Alagoas é assim, e Amapá, né, que eu citei mais cedo, também é assim, com figuras de grande relevância, como Davi Alcolumbre, o Capi, lá no Amapá, o Randolph, que conseguem aí, o Sarney, querendo ou não, o domicílio eleitoral dele era no Amapá, por mais que, na verdade, ele fosse do Maranhão. Tem estados que acabam tendo essa projeção em que uma disputa local que interessaria a um número pequeno de moradores da região acaba interessando muito para a conjuntura política do país como um todo, principalmente no que tange ali as forças do legislativo, ok? João Pessoa, Cícero Lucena do PP, 53%, Luciano Catacho do PT com 12%, Rui Carneiro do Podemos 11% e uma participação especial em quarto lugar do ex-ministro da Saúde de Jair Bolsonaro, o Marcelo Queiroga, com 7% dos votos. Os demais candidatos não pontuaram, gente. Cícero Lucena aí tá tentando reeleição, tá? O caso dele, de todos os que eu mostrei aqui, até agora, o de vitória vai ser parecido, é o de menor potencial aí de vitória no primeiro turno, né? Ainda que seja uma vitória bem possível, tá? Porque tem uma gestão muito aprovada, porque o Luciano Cartacho, ele é um nome com alta rejeição, ele comandou a cidade de 2013 até 2021, tá? O PT
ficou bem inseguro de lançar ele no pleito desse ano, querendo cair para apoiar de vez o Cícero Lucena, para não gastar dinheiro com campanha, que era com pouca propensão de vitória. No final acabou lançando candidatura própria, acabou colocando uma candidatura própria do Luciano, mas ele não conseguiu pelo menos ainda deslanchar, gente. Então é uma situação aí de caminho um pouco difícil do Luciano conseguir crescer, tá? Não vai ser talvez um crescimento do Luciano que trave uma vitória do Cícero no primeiro turno. O que poderia travar aí sim uma vitória do Cícero no primeiro turno é se a candidatura do Marcelo Queiroga deslanchar, ok? Gente, a candidatura do Queiroga também chama a atenção. Eu citei agora para vocês Maceió, em que o bolsonarismo reina. Eu citei lá, como eu falei, Recife, Salvador, onde o Lula é forte mesmo sendo capital, e mesmo sendo menos forte que no interior. João Pessoa é a segunda capital do Nordeste menos lulista depois de Maceió. Né? Você tem o Bolsonaro teve 0,1% a menos que o Lula só. Lula fez 50,1%, Bolsonaro 49,9% na eleição de 2022. Então há uma força bolsonarista considerável aí na cidade de João Pessoa. O que acaba chocando bastante no sentido de que você não tem o Marcelo Queiroga conseguindo crescer, gente. É humilhante 7%. Marcelo Queiroga não foi uma figura qualquer do governo Bolsonaro, foi uma figura relevante. Ah, mas foi ministro da saúde, foi uma catástrofe à saúde. Muita gente que votou no Bolsonaro não acha, né? A ampla maioria não acha. Então, vemos esse cenário se repetindo em vários locais diferentes. Só dos que eu citei nesse vídeo aqui, a gente tem lá o caso do Alexandre Ramagem no Rio de Janeiro, tá? Que não tá conseguindo. A gente tem o caso do Gilson Machado no Recife, ex-ministro do Turismo, e agora, mais esse caso em João Pessoa. Eu acho que ainda com campanha eleitoral andando, tudo, Bolsonaro entupindo a televisão de propaganda do Queiroga, até ele consegue crescer. E aí é ele que pode fazer a grande diferença para que você não tenha uma vitória em primeiro turno do Cícero. Mas o Cícero ainda se configura como favorito no segundo de lavada, por isso que ele está nessa lista, gente. Tá? Os candidatos do Luciano Cartacho, caso o Luciano não fosse para o segundo turno, certamente iriam para o Cícero com um voto útil contra o Queiroga, possivelmente até contra o Rui Carneiro do Podemos. Tá? E do outro lado também aconteceria um movimento bastante parecido. Tá? O Rui Carneiro também aqui não pode ser descartado como alguém que pode acabar bagunçando. Ele está em empate técnico, querendo ou não, com o Cartacho. Ok? Sobre o Queiroga, engraçado, né? Que até o irmão do Queiroga, que vai disputar uma cadeira como vereador pelo PDT, não tá apoiando ele, né? Nem o irmão dele tá apoiando. Vitória, gente. Vitória, a gente tem o Lorenzo Pasolini do Republicanos com 51%, o ex-prefeito do PT, João Couser, com 17%, o Luiz Paulo Veloso Lucas do PSDB com 8%, Camila Valadão do PSOL com 7% e o Assunção do PL com 2%. É mais um caso que você tem uma candidatura do PL ali, com apoio do Jair Bolsonaro, que não está conseguindo, por enquanto, pelo menos, deslanchar, tá? Né? Vitória não é um antibolsonarista, mas ainda assim há um capital político para o Jair Bolsonaro que permitiria um desempenho do Assunção bem superior, gente. E o que temos aí no alto é basicamente uma reprise da disputa de 2020, tá? Pasolini e Couser. Naquela ocasião, o Pasolini foi já eleito com 58% dos votos num segundo turno, ok? Então ele naquela ocasião já tinha isso. É um prefeito que está conseguindo muita aprovação. É difícil de pensar que ele não consiga uma votação melhor do que teve em 2020, que já bastou para vencer, ok? Até porque a rejeição do Couser, gente, 42% disse que não votaria no Couser. No caso do Pasolini, que é o prefeito, e que por isso é vidraça, e que por isso, por mais que possa ser muito bem sucedido também, cria um potencial de rejeição, porque todo mundo conhece, a rejeição do Pasolini é só de 21%. Tá? Lembra bastante a avaliação da gestão dele. A gestão dele é considerada positiva por 67%, regular por 20% e negativa só por 9%.
Então, um caminho muito tranquilo. A rejeição do Coser é tão grande do outro lado que ele, inclusive, saiu derrotado na disputa por uma vaga na Câmara dos Deputados em 2018. Já tinha saído derrotado para o Senado em 2014. Conseguiu virar parlamentar de novo, virando deputado estadual em 2022. Para um ex-prefeito de capital, e tá certo que Espírito Santo lá não é, a população de Vitória não é a mais representativa do Espírito Santo, tudo isso, né? Não é aquele lugar, não é um dos estados onde a capital concentra uma parte muito considerável da população e tudo mais. Apesar disso, é um desempenho muito ruim para um ex-prefeito de capital. Numa tentativa de não conseguir deputado federal é complicado, é uma situação bastante complicada, tá? Bom, lembra José Serra em São Paulo, que não conseguiu ser eleito federal? Tem vários casos bastante emblemáticos, né? O que pode ajudar ele a fazer com que ele ainda tenha, por exemplo, esses 17%, é que ele tem apoio, por exemplo, do governador Walter Casagrande, né? O Casagrande, ele é um governador fortíssimo, que se reelegeu em 2022 com bastante força no Espírito Santo. Num estado que, com grande rejeição ao Lula, o Casagrande, apoiando o Lula, conseguiu se reeleger com bastante força. E hoje tem uma gestão considerada positiva por 67%. Então, em algum grau, ele consegue garantir que o Coser tenha algum suspiro perante o atual prefeito Lorenzo Pasolini, ok? É evidente a aprovação do Casagrande também, isso distribuído a nível estadual, não necessariamente a Vitória em particular. Ok, 67%. Bom, gente, olha, é isso. Essas são as 9 capitais. Assistam o primeiro vídeo, tá? Das primeiras. Isso acabou ficando bem longo também, apesar de eu ter entrado em menos detalhes. Vou descansar agora, que eu tô detonado. Espero que não tenha dado pra perceber no vídeo. Um grande abraço a todos e até a próxima. Seguindo aí também mais vídeos de cobertura municipal e todos os outros assuntos que importam. Até mais, gente.